Hoje o nosso objetivo é falar tudinho que vocês precisam saber sobre tratamento restaurador traumático. Então eu garanto para vocês que hoje vocês vão aprender alguma coisa diferente sobre isso e vão com certeza gabaritar qualquer tipo de questão que aparecer desse tema. E esse é um tema muito comum de cair em concurso. Primeiro de tudo, o que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de tratamento restaurador traumático, pode aparecer pra gente como ART ou como TRA, tanto faz, tá? Daí depende se está vindo da tradução ou não. Algo que eu quero que vocês quebrem na cabeça de vocês é que a gente só faz ART em caso de populações carentes, né? Às vezes eles colocam isso na questão justamente para tentar te pegar. Idealmente, né, quando foi criado, foi sim para levar recursos para uma população onde não tem. Hoje a gente pode fazer a ART, seguir esses princípios do ART, mesmo quando a gente faz no consultório, ok? Então a gente tem que quebrar isso. Vamos lá, começando primeiro de tudo, com as indicações. Quais são os casos que a gente vai usar o ART? Então o que é o ART em si? É uma técnica onde a gente vai usar material instrumental não rotatório, manual, né? Então a gente não usa alta rotação e a gente não usa outros recursos também, como sugador, qualquer outro tipo de material elétrico aí, certo? E como que isso pode ser bom até para a gente fazer no consultório? A gente tem alguns casos de pessoas, né, indivíduos, principalmente crianças, pacientes especiais, que não lidam bem com o instrumento rotatório. Não tem esses casos? Isso pode ser uma indicação também. Então, pacientes especiais, pacientes que são sensíveis a barulho, pode ser extremamente interessante usar esse tipo de técnica. Essa é uma das indicações. Crianças que não têm ainda uma adaptação comportamental e você precisa fazer uma intervenção, você consegue muito mais fácil dessa forma também. A gente não tem anestesia. Essa daí pode ser até um dos momentos onde você vai preparar ela, certo? Pode ser feito em casos, então, de bebês e crianças sem adaptação, pode ser feito também em cárie precoce na infância. Por que a gente vai fazer com cárie precoce na infância? Porque a gente consegue, a cárie precoce na infância é a famosa cárie de mamadeira, né? Porque a gente consegue ali fazer mais de um dente em uma única sessão. E isso facilita, né? A gente consegue controlar essa cárie mais rápido. E algo que eu quero que vocês tenham também a diferença, a gente vai falar sobre isso, que a ART não é sinônimo de adequação de meio, certo? A gente vai ver que tem diferença de um para o outro. Já vou fazer essa pergunta para vocês aqui. Alguém sabe qual que é a diferença de ART para adequação de meio? Coloca aí nos comentários que eu já vou olhar. Beleza! Podemos também fazer em casas de idosos, em casas de repouso. A gente vai até eles levar o tratamento, né? Então a gente não precisa dele no ambiente do consultório. Pode ser feito em crianças em escola e qualquer tipo de atendimento fora do consultório. Então, às vezes, na comunidade, já fiz a ART em garagem de paciente, né? Que libera para a gente poder usar. Já fiz no meio da rua, já fiz em igreja. Então, isso é extremamente bacana para que a gente consiga levar o acesso para a população. Certo? Daí, algo que é extremamente importante a gente falar é que quando a gente pensa na cárie, na doença cárie, se a gente for lá numa comunidade sair tapando o buraco, né, literalmente, a gente chega, sai colocando CIV aí em todas as cavidades e não fala um A com o paciente. Você consegue controlar a cárie dessa forma? Não, porque a cárie é a doença, o buraco que a gente vê é só uma manifestação daquela doença. Então, nunca a gente vai pensar que a gente vai curar o paciente da cárie só fazendo esse tratamento restaurador. Sempre a gente tem que pensar em uma fase aí acontecendo. Então, no ART, quando ele foi planejado, tinha essas fases. Então, sempre, qualquer tipo de tratamento odontológico que a gente tem que fazer, vai ter uma fase de educação do paciente. Fase educativa, onde a gente vai orientar a higiene, orientar a alimentação, porque se você não fizer isso, de nada adianta. Porque você só está fazendo um tratamento ali que você vai repetir 1000 vezes durante a vida desse paciente, porque ele vai voltar a ter cárie, certo? Então, quando a gente faz o ART, essas fases podem acontecer meio que simultaneamente, não precisa ser exatamente nessa ordem. Mas, por exemplo, enquanto você está fazendo lá o tratamento
restaurador, pode ter uma outra pessoa ali fazendo uma palestra, fazendo orientação para o paciente, certo? E aí uma outra fase que a gente tem é a fase preventiva. Nessa fase, a gente vai cuidar também de quem ainda não tem lesão, certo? E aí a gente pode fazer tanto a aplicação de flúor quanto usar o selante. Mas veja, nessa ideologia, a gente está pensando no atendimento fora do consultório, certo? Então, quando a gente pensa aqui numa aplicação de flúor, num selante, o selante sempre vai ser ionomérico. Para fazer selante resinoso, a gente precisa de muito controle da umidade, né? Então, precisa fazer ali um isolamento que não é suficiente quando a gente tem só o rolete de algodão, certo? A gente não consegue fazer o realmente que precisava. Pode ser um tiro no pé. Selante resinoso mal feito, você tem maior chance de ter cárie do que de proteger, não é? Então aqui, sempre que a gente pensa nessas fases, a gente está pensando no selante ionomérico. E aí, quando que a gente vai fazer? Quando a gente tem lesão em esmalte, ativa, sem cavitação, quando a gente ainda consegue remineralizar aquela estrutura, daí depende, né? Se for uma superfície lisa, daí a gente não precisa, pode só fazer aplicação de flúor. Quando tem o molar em erupção, aí o molar permanente em erupção é uma fase extremamente perigosa para o paciente ter a lesão, né? Então a gente pode fazer o selante nesses casos e também quando estiver molar descido, que não tem cárie ainda, mas esse paciente tem um alto risco. A gente vê lesões em outros dentes, ok? E aí a gente tem a fase restauradora. Lembrando que a fase restauradora é só mais uma das fases. E aí é onde a gente vai fazer de fato a nossa restauração. Então aqui, esse é o segredo para a gente pensar no que é em si o ART. É uma remoção de cárie parcial com instrumentos manuais e uma restauração com ionômero de vidro. Ponto. Aqui a gente consegue resumir tudo, né? Faltou só uma palavra que eu acrescentaria aqui, né? Que é uma restauração definitiva. Certo? Então aqui, a gente vai fazer remoção parcial. Só remove cárie amolecida. Faz com o quê? Com o instrumento manual. Não tem nenhum tipo de material rotatório, não tem alta rotação, não tem broca. Qual que é o material que a gente vai usar? Só ionômero e ponto e acabou. E essa restauração é definitiva, ok? Isso daqui era a diferença que eu queria de vocês. Qual que é a diferença da adequação de meio para a gente fazer, pensar numa adequação de meio, onde a gente faz um selamento ali provisório das cavitações, certo? Só para controlar inicialmente, para o ART. O ART a gente faz restauração definitiva, tá? Esse é o principal ponto de diferença de um para o outro. Que mais? Opa, voltei sem querer. Quais são as principais características que a gente vai ter no ART? Primeiro, mínima intervenção e máxima preservação da estrutura. Então a gente só vai entrar ali em lesões que realmente precisa, né? Então sempre tentar preservar o máximo da estrutura. E aí que a gente vai fazer aquela remoção seletiva. A gente vai remover só cárie amolecida. A gente não vai sair removendo a estrutura que não precisa ser removida. Sem recursos. Então aqui a gente não pode pensar em nenhum tipo de recurso que a gente tem no consultório. Então aqui não tem anestesia, tá? Não tem isolamento absoluto, a gente só tem isolamento relativo, não tem sugador, não tem... que mais? Não tem raio-x, pelo amor de Deus, falou que vai fazer raio-x numa questão de prova, foge dessa questão, tá? Não tem raio-x, a gente tem que pensar em o que você pode levar de fato para a comunidade. É essa a ideia que você tem que ter. Não tem o que mais? Não tem isolamento. Não tem fotopolimerizador. Então aqui quando a gente pensa no ART raiz mesmo, o cimento é o cimento, o ionômero de vidro é o cimento convencional. A gente não tem o resina modificado. Aí a gente vai chamar de RT modificado, mas eu vou falar ainda, calma. Então a gente não tem recursos, a remoção vai ser sempre com o instrumento manual, as restaurações são definitivas e a gente mantém a dentina afetada. Então vamos relembrar rapidamente essas fases, essas zonas da nossa dentina, né? Então quando a gente pensa numa cavitação, a primeira dentina realmente que a gente tem ali, a gente vai chamar de desorganizada, que é aquela ali que a gente olha para ela, ela já está saindo. É aquela que não tem nenhuma estrutura, certo? Depois dela, a gente sempre vai pensar pior,
para o melhor, né? Então aqui, ó, ela está completamente amolecida, ela não tem capacidade de se remineralizar. Depois a gente tem uma que está um pouquinho melhor, né? Mas ela ainda tem muita bactéria ali. A gente tem bactérias proteolíticas, bactérias que vão destruir aquele tecido, por isso que ele fica amolecido de fato, né? Então aqui a gente tem a infectada. E depois, abaixo dela, pensa no raciocínio meio que lógico mesmo, né? Então aqui, primeiro desorganizado, aquela super amolecida. Embaixo, a infectada. Embaixo vai ser só afetada. Ela não tá mais com aquele mesmo nível de infecção, né? Mas ela tá bem afetada ainda, certo? Lembra dessa ordem. E debaixo a gente vai ter a esclerosada, que é aquela extremamente endurecida. E a dica para você lembrar dessa ordem é lembrar de dia escuro. Certo? E aí você vai conseguir lembrar da ordem. E o que a gente vai remover? A gente remove essas duas. Essa aqui de baixo fica. Então, qual que é a diferença de uma para outra? Na dentina infectada, ela não sofre mais remineralização. A gente não consegue mais que ela retorne à sua estrutura normal. Por isso que a gente remove. Ela é amolecida, amarelada. E eu já falei que tem essas bactérias proteolíticas, por isso que ela fica tão amolecida. Quando a gente pensa na afetada, ela consegue ser remineralizada ainda. Então essa daqui, ó, quando a gente tem esse aspecto mais amarelado, ela pode aparecer mais amarronzada também, essa a gente já deixa, né? Passou a cureta e tá resistente à cureta, essa vai ficar. E aí a gente pode ver ela como marrom, e aqui são bactérias acidogênicas, mas ela não tem essa característica aí de destruição de fato. Só que aqui, quando a gente pensa que a gente vai deixar uma dentina ali que está afetada, a gente tem que ter umas considerações para a gente já começar a pensar em que tipo de material que a gente vai ter que usar para essas características. Veja, a primeira característica, a gente tem que ajudar essa estrutura que vai ficar a ser remineralizada. Então, se a gente tiver um material com flúor, excelente, né? Outro ponto que a gente tem que pensar, a vedação tem que ser perfeita. Essas bactérias, elas não vão sobreviver se não tiver oxigênio ali, certo? Se não tiver substrato ali, não, mais precisamente. Que essas bactérias vivem justamente da nossa alimentação, né? Então, o que a gente precisa é selar perfeitamente essa estrutura, né? Então, selando perfeitamente, ela não vai voltar, ela não consegue sobreviver ali. Só que se ficar um vãozinho aqui nessa estrutura, né? Ela consegue se alimentar por esse vão e aí ela continua a progredir essa lesão. Então a gente precisa de material que tenha essa resistência para ser usada como material definitivo. Ele precisa também ser muito fácil de manipular, porque a gente não tem sugador ali, né? A gente não tem outros recursos. Então se a gente pensa na resina, por exemplo, a resina a gente sabe que se tiver um chorinho ali de saliva que entrar em contato com a nossa superfície entre a restauração e o nosso dente durante esse preparo, né, durante a confecção de fato, a gente perdeu o nosso selamento, tem que voltar, fazer todo o processo de novo, porque não vai ter a adesão que a gente espera. Então, a resina a gente não consegue usar nesse caso, certo? Quando a gente começa a entender de fato a estrutura que está ali, os recursos que a gente tem, fica muito fácil de saber o que a gente espera desse material. E aí, o cimento que a gente vai usar, o material restaurador que a gente vai usar, pensou em ART, tem que pensar no CIV, tá? Aqui é casamento para a vida inteira, eles não se separam. E por que a gente usa o CIV? Por causa das características que ele tem. Ele tem aquele flúor que a gente já falou, que vai ajudar naquela superfície que vai ficar ali. Então, muito comum aparecer na prova, né? Falando que o CIV tem um efeito cariostático, justamente por causa da presença do flúor, certo? Ele consegue remineralizar aquela estrutura. Ele tem uma boa adesão, ele tem uma adesão química ali, né? Então, ele acaba agindo, faz as ligações com o próprio cálcio do dente e ele tem uma boa adesão. Isso é excelente, por quê? Lembra que a gente tinha que proteger ali aquela interface dente e restauração para que não tivesse a contaminação de novo e proteger aquela dentina ali embaixo? Então é uma boa. Outro ponto que eu vou falar junto aqui, ó, da adaptação marginal. Ele tem que ter aquela perfeita adaptação marginal para que a gente não tenha infiltração. E algo interessante aqui, que quando a gente pensa no passo a passo da técnica, ele fala pra gente que a gente pode usar pressão digital.
Certo? E isso daí é importante vocês pensarem na prova, né? Porque às vezes você tá pensando com aquela visão assim de consultório, daí você fala assim, ele tá falando aqui na questão que eu posso fazer pressão digital. Nossa, tá parecendo jeitinho. Não vou colocar isso na questão, não. E de fato pode, tá? Então a gente vai ver que a gente pode fazer uma leve pressão com o dedo para que possa assentar e tenha essa adaptação marginal perfeita também, ok? Vou explicar como a gente vai fazer. Ele é biocompatível, então aqui, como a gente pensa que a gente vai fazer ali aquele tratamento num dente que não tem nenhum... Ele não pode ter sintomas, tá? Isso é uma outra coisa que a gente vai falar aqui ainda. Mas ele não tem sintomas. Mas a gente não pode usar um material que possa causar uma reação naquele dente, né? Uma reação inflamatória, uma reação pulpar de fato. Mesmo que não seja em contato com a polpa, a gente sabe que tem materiais que têm reação. E aqui, o CIV, ele é bem biocompatível. Isso é uma ótima característica. E ele tem uma baixa deteriorização. Então, a gente consegue uma boa resistência, né? Então, o Philips fala que ele consegue aí ficar 10 anos íntegro na boca. E isso é excelente. Exceto se a gente não manipular direito. Então, é extremamente importante que quando a gente faça lá a manipulação, que seja perfeitinho. Pegou a bolinha lá da espátula, bolinha perfeita, a gotinha perfeita, manipulou certo. Eu vou mostrar a característica que a gente tem que ter na hora de fazer a inserção desse material. Porque se a gente não manipular direito, não usar o material na consistência certa, na proporção certa, a deteriorização vai ser antecipada, certo? E quando a gente fala do CIV, a gente tem tipos diferentes, né? E aqui, quando a gente for usar no ART, a gente sempre vai usar o CIV de alta viscosidade, ou seja, aquele CIV que é mais durinho, justamente para que a gente possa fazer essa pressão digital, né? Que a gente possa justamente conseguir adaptar ele. Então, se perguntar qual que é o tipo de CIV, CIV de alta viscosidade, certo? Indicação. Aqui tem outra coisa que é extremamente importante, que eu quero que, quem tá aqui nessa live nunca mais vai errar isso. Em que casos que a gente vai poder indicar fazer o ART? Lesões oclusais e ocluso proximal, né? Porque a gente não tem acesso de broca ali. Então, a gente precisa ter alguma forma de acesso pela oclusal. Então, se ele falar que tem em alguma outra região, a cárie, daí já não é indicação de ART. Tem que ser assintomático. O paciente falou assim, dói congelado. Esquece, ele não é mais indicado fazer o ART. Nesse caso, se você tiver numa ação na população, né, na comunidade em si, você vai indicar que ele vá para o consultório, que ele procure a UBS depois, porque você não vai poder fazer ART aí, que pode ser que ele precise de outro tipo de tratamento. E a profundidade até média, né? Então, se a gente pensar assim, é uma cavidade profunda, tem risco de exposição pulpar, esquece, não é mais indicação. E aqui, né? Então, se tiver na proximal, pode fazer? Pode. Então, é importante que quando você for na comunidade, né, for fazer o ART em si, fora do consultório, a matriz tem que estar ali também dentre os materiais que você vai levar, certo? Uma grande atenção aqui, não faz em cavidade que é mais profunda, quando tem o risco de envolvimento pulpar ou evidências. Então, tem algum risco de expor a polpa ali, tá muito profunda, não faz mais. Tem dor, né? Tem alguma evidência ali, tem fístula, tem pólipo, esquece, que aí é tratamento endodôntico, certo? E muita questão aparece assim, né? Fala que tem dor e não sei o que, e daí pergunta se seria uma indicação de ART. Não, não é. Aqui a gente não tem anestesia, lembra? Então, se o paciente tem dor, esquece, a gente já não consegue fazer aqui. Quais são as vantagens e desvantagens? Vantagem, a gente consegue fazer vários elementos numa só, que a gente consegue coletar todos os NEMs, coloca isolamento ali relativo e consegue tamponar as lesões, fazer a restauração de fato. O risco de exposição pulpar vai ser reduzido. Por quê? Porque a gente mantém a dentina afetada. Se remover a dentina afetada, remover a dentina esclerosada, pelo amor de Deus, ninguém aqui remove dentina esclerosada nem no consultório, né? Mas se a gente for remover
o risco de exposição pulpar é maior, então por isso que a gente pensa que é uma vantagem. Diminui a necessidade de tratamentos complexos, porque a gente age antes, né? A gente consegue proteger antes, a gente consegue fazer uma abordagem aí, às vezes atender um número maior de pessoas e impedir que aquele dente vire um procedimento endodôntico, vire uma exodontia, vire uma necessidade de prótese no futuro. Baixo custo, porque a gente tem pouco material ali, né? Basicamente, de compra de material de fato, a gente precisa do ionômero, algodão, água, o que mais? Só, né? O material de cureta, espelhinho, né? Só, então é muito barato. A adaptação do paciente, então esse é um bom procedimento para quebrar medo também, né? Que ele não vai ter dor. Aquele dente que você está mexendo não tem dor. Você não está usando broca. Então é muito mais fácil dele se adaptar e tem uma boa aceitação da comunidade. Desvantagem: impossível em reincidência. O que ele está falando aqui? E quando a gente tem uma restauração em amálgama, em resina, ou às vezes até no próprio ionômero, né? E tem a gente consegue ver uma cárie secundária. Esquece, a gente não tem broca para remover. Então, em caso de reincidência, em cárie que acontece em restauração, não há indicação, a gente não consegue fazer. Precisa de uma boa compreensão de cárie. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que sempre pensar na cárie como uma doença de fato? E que a gente tem aquelas fases onde a gente precisa conhecer de fato a etiologia da cárie para conseguir fazer a fase de educação. A gente precisa ainda saber de como que funciona a cárie para a gente saber o que a gente vai deixar ali naquela cavidade, o que a gente tem que tomar de cuidado do material para que ela não volte. Então a gente precisa saber muito da cárie, sim. A degradação. Por quê? Quando a gente pensa no CIV, a gente tem a cinérese e embebição. Então aquele material, se a gente não protege direito, ele pode tanto absorver a água quanto perder a água, né? E se a gente não protege direito, mais uma vez, né? Isso daqui a gente consegue prevenir, né? Impedir que aconteça. Mas se a gente não protege direito, ele pode degradar mais rápido do que a gente deveria. Propriedades mecânicas. A gente ainda tem limitações. Então, aqui na prova, se fala assim, o CIV tem boas propriedades mecânicas? Verdadeiro, né? É verdadeiro sim. A gente consegue fazer restauração definitiva com o CIV. Mas a gente não consegue comparar com a amálgama, não consegue comparar com a resina. E é isso que ele está considerando aqui. Não quer dizer que a nossa resistência com a mecânica, né, com o ionômero é ruim. Mas em comparação com outros, é inferior, certo? Tenha atenção também. E a fadiga do profissional? É muito mais cansativo curetar a cárie do que fazer na alta rotação, vocês concordam, né? Então dói, né? Se você fizer vários pacientes no dia aí, numa ação, às vezes dói o braço de justamente ficar curetando ali. Então é muito mais cansativo para o profissional, certo? E isso é uma desvantagem que a gente vai encontrar. Agora vamos para o passo a passo. Extremamente importante, se tiver dúvida, vai colocando aí nos comentários. Primeiro, vamos posicionar o paciente. Como que você vai posicionar? Da forma que dá, queridão. Então, às vezes é no colchonete, né? Coloca no chão, às vezes é numa cadeira e pede para o paciente ficar com o queixinho mais levantado possível, né? Para te ajudar. Até porque você tem outros pacientes, não dá pra você ficar completamente descolunado ali, né? E também, se você estiver na escola e tiver uma resistência boa das mesas, você pode juntar 2, 3 mesas e pedir que o paciente deite, tá? Mas aí, se for um paciente infantil, e se você tiver certeza que aquela mesinha vai aguentar. E a posição ideal que ele fala é que a gente fique aqui em 12 horas. Então, se o paciente estiver aqui na minha frente, né? Eu vou ficar aqui atrás da cabeça dele. Porque aqui é a forma que a gente tem para forçar menos o pescoço, ok? A gente vai fazer profilaxia. Sim, no ART a gente faz profilaxia, mesmo se você estiver na comunidade. E como que você vai fazer? Com a escovinha do paciente, ou se estiver na ação que você está oferecendo, né? Você vai pegar a escova do paciente,
ou da ação, né, que você acabou de oferecer para ele, e vai escovar aqueles dentes que você vai fazer. Quando a gente está pensando aqui na profilaxia, é diferente da gente fazer a escovação supervisionada, né? Então, você só vai escovar o dente que você vai mexer de fato. Vai fazer o isolamento relativo, então aqui a gente usa algodão e dedinhos, né? Vamos posicionar aqui, e agora a gente vai para a fase super importante, que é da remoção de cárie. Então aqui, lembrando que a gente só vai remover seletivamente, só vai remover o que estiver amolecido. E algo importante que a gente pode considerar é que dentes como esse, né, ó, aqui a gente não tem o acesso perfeito para conseguir remover essa cárie. Aqui, ó, é extremamente difícil, né? Mas essas duas aqui, a gente conseguiria ampliar quebrando esse esmalte aqui, tá? E isso é algo que a gente vai ver na técnica. Não dá para enxergar? Tá pequeno, né? Eu vou colocar depois para você os slides, aí vai ficar mais fácil. Não esquece, tá? E vou colocar depois a fotona também nos stories pra gente poder ver. Mas sabe aquela cárie que é a cárie oculta? Mas que a gente tá vendo ela ali, não é tão oculta assim, né? Aqueles casos, o que a gente consegue fazer? A gente vê que tá tudo escurinho embaixo. Sabe que ali só tem uma películazinha de esmalte. A gente consegue quebrar aquele esmalte, certo? Então a gente consegue usar ou o machado, sabe o machado de amálgama que a gente usa nas paredes da restauração para deixar o preparo perfeitinho? A gente pode usar ele ou um Hollenbeck, né? Então aqui, ó, você vai posicionar o seu machado e pode colocar ele por baixo, né? Naquele furinho que a gente tem e levanta. No momento que você faz isso, todo aquele esmalte que tá soltinho, você consegue remover e aí você vai conseguir acessar a cavidade, certo? Ou pode dar uma pequena batidinha aqui por cima mesmo, tá? Com cuidadinho e aí ele vai quebrar. Então a gente pode usar tanto o machado como o Hollenbeck e aí para remover a cárie em si, cureta e ponto e acabou. Falou que usa cureta e broca, esquece, foge dessa questão. Tá errado. Beleza, depois a gente vai limpar a cavidade. Aqui eu coloquei algumas bolinhas de algodão. Então é importante que quando a gente vá na comunidade, já leva umas bolinhas feitas, né? E aí você leva também uma almotolia, porque você vai precisar molhar ela, a bolinha de algodão. Então a almotolia de água, né? Só molhar ali aquela cavidade, aquela bolinha e limpar aquela cavidade. Pra gente remover aquela parte que tá soltinha, né? Depois a gente faz condicionamento ácido. Nossa, como assim? Ionômero de vidro tem que fazer condicionamento? É só no ART que a gente faz isso? Não, no consultório também. O ideal é que você faça. Então a gente vai usar o próprio líquido do nosso ionômero. Vai pegar ele, você pode colocar tanto numa bolinha de algodão, pode levar microburst se tiver, né, no material, e vai passar ali naquela cavidade. São só 10 segundos, tá? E aí você vai jogar um pouquinho de água, uma bolinha de algodão molhada e depois uma bolinha de algodão seca, certo? Então lavou, vai condicionar com ácido, passa uma bolinha molhada de novo e uma bolinha seca. Acabou, ok? Depois a gente vai pedir para alguém manipular. Enquanto você está fazendo esse condicionamento, já pode ir manipulando. Lembrando que aqui a gente tem que ser rigoroso, né, com o nosso material. Importante, né? Vale a pena a gente falar aqui, mas o nosso líquido a gente não pode deixar ele aberto, né? Senão uma porção dele vai acabar evaporando e a gente muda a proporção dele. A gente não pode errar na bolinha. Ficou uma bolinha meio gorducha ali, faz de novo, porque senão a proporção não fica certa. Fez bolinha de ar na gota que você colocou do líquido, a proporção não tá certa. E aí o ideal é realmente fazer com o mais rigor possível, já que a gente quer que aquela restauração dure a vida inteira daquele paciente. Outro ponto que é importante a gente lembrar, já caiu em questões aí, e levou muita gente falando assim, restaurações de ART são inferiores do que restaurações feitas no consultório, mas tem uma boa qualidade. Não, errado, tá? Elas não são inferiores. Por quê? A gente está fazendo com todo rigor, a gente está seguindo todo o passo a passo que o CIV pede, a gente está removendo o tecido cariado, a gente está fazendo isolamento. Ela não é inferior, ok? Então é tudo definitiva e de qualidade.
Beleza, manipulamos o material, vamos inserir. Aqui, né, vou colocar para vocês também, vocês vão conseguir ver a característica que a gente tem que ter. A gente tem que ter ela brilhante, né? O nosso sieve tem que estar brilhando. O ideal é que quando a gente levante a espátula, ele faça aquele fiozinho, né? E ele tem que estar brilhante. Ficou fosco, ele não tem mais ácido poliacrílico livre ali e não vai ter adesão. Você vai colocar ele, mas ele não vai durar aqueles mais de 10 anos que a gente esperava. Então, o ideal viu que ficou um pouquinho fosco? Esquece. É melhor desperdiçar aquele material fora da boca de alguém do que desperdiçar na boca de alguém, ok? Então, a gente vai usar sempre quando ele estiver com a cor viva, brilhante. E é importante que se você precisar usar uma matriz, se for uma restauração proximal, neste momento ela já tem que estar posicionada também. Ok, colocamos lá o nosso material. Daí vem o que eu falei para vocês da pressão digital. Preenchemos lá a cavidade, algo que pode ajudar, né? Muita gente usa aquela Centrix, não sei se vocês usaram durante a faculdade, eu só usei durante a faculdade, porque ele consegue inserir na cavidade e deixar sem bolha. Mas uma dica também é que a gente pode pegar a nossa espátula e dar uma batidinha, né? Na hora de distribuir ali, porque a gente diminui também as bolhas. Outro ponto, aqui ele permite que a gente use a pressão digital. Então aqui a gente vai poder fazer a nossa pressão digital. Então colocou o material, nesse momento você vai passar uma vaselina no dedo e vai pressionar, certo? Nesse momento ela vai acabar ficando bem assentada. E outro material que a gente pode usar é a matriz de poliéster, aquela que a gente usa para fazer restauração em dente anterior, sabe? Com a matriz que a gente usa para dente anterior. Se você coloca ela em cima e segura um pouquinho, a restauração fica linda, assim, bem lisinha e brilhante, certo? Mas depois a gente tem que fazer o ajuste oclusal de qualquer forma. Então depois a gente vai remover excesso, então a gente vai remover com a própria cureta, né? Limpa ela um pouquinho e limpa, ou usa o outro lado da cureta, limpa ela, tira os excessos e vai fazer o ajuste oclusal. Então a gente pode usar carbono, mas na descrição da técnica mesmo, ele fala pra gente tentar pedir pro paciente morder enquanto esse material ainda está mole. Por quê? Aí a gente consegue que marque de forma adequada com o antagonista, né? E naquele momento você também consegue ver se aonde ele marcou mais forte. Se o paciente falar que está incomodando, você consegue remover um pouquinho. O melhor dos mundos é levar o carboninho, né? E como que você vai fazer ajuste se você não tem broca? Cureta. Cureta vai fazer tudo aqui no RT. Então é com a cureta que a gente vai remover ali onde está com um pedacinho mais alto. Depois é o momento onde a gente vai proteger aquela restauração. Então, na técnica do ART mesmo, ele fala pra gente que a gente pode usar tanto verniz cavitário, né? Pode usar o verniz do ionômero, que tem verniz próprio para isso. Pode usar vaselina, que a gente já usou ali. E pode também usar esmalte, usar base de esmalte, tá? Incolor, a gente pode proteger essa superfície. Algo que eu gostava de fazer era colocar, isso eu já falei pra vocês, eu acho, né? Já falei em story, já falei em outros lugares, mas a gente pode colocar também o adesivo da resina, tá? Mas isso, veja, aqui é um parênteses, Amanda conversando com vocês pra clínica, não pra prova, tá bom? A gente pode usar o adesivo, colocar lá na superfície e fazer a fotopolimerização, porque ele vai formar uma camadinha bem resistente ali em cima. Isso eu aprendi no curso do UnaSUS, aquele curso que é gratuito, e eu sempre indico para vocês também. Mas, por que a gente não pode fazer isso no RT raiz, né, pensando na questão na prova? Porque a gente não leva foto. A gente não leva foto para fazer o ART. Então, aqui é só se você tiver, né, em todos os lugares que eu trabalhei, o foto era sem fio. Então, eu conseguia levar para a comunidade muito tranquilamente. Beleza, fez a proteção, oriente seu paciente. 1 horinha sem comer e seja feliz para sempre, né? Porque essa restauração, mais uma vez, é definitiva. Então, eu sempre brinco, acabou, felizes para sempre, vai ser essa paciente com aquela restauração. Ok? Aqui, 3 considerações que eu quero que vocês tenham para a gente finalizar aqui. O ART modificado, o que é? É o ART que a gente faz no consultório. Aqui a gente não tem aquela obrigatoriedade de não usar recurso.
Então, a gente pensa aqui que a gente pode usar o rotatório, a gente pode usar sugador, né? Mas os princípios são os mesmos. A gente vai fazer ali só a remoção seletiva da cárie. E aqui a gente pode usar o sieve resina modificado. Então, falou de sieve resina modificado, já não é mais o ART convencional, agora é ART modificado. Duas outras ideias que eu preciso que vocês diferenciem do ART. Quando a gente fala de odontologia minimamente invasiva, é sinônimo de ART? Não. Esse é um princípio que a gente tem na odontologia, mas isso daí envolve mil coisas, envolve até preparo para faceta minimamente invasivo, né? Então, isso é aquela ideia, aquela filosofia de preservar o máximo de estrutura que a gente tem. Não é sinônimo de ART. O ART entraria ali quando a gente pensa lá de fazer uma remoção seletiva da cárie, mas não é sinônimo. E outro ponto, é a mesma coisa que a adequação de meio? Já falei aqui com vocês que não. Porque na adequação de meio, a gente vai fazer aquele controle inicial, né? Então, por exemplo, chegou o paciente hoje, ele tem cavidades abertas ali, você vai fazer uma profilaxia, vai remover, sei lá, cálculo supra ali e vai fazer o tamponamento daquelas cavidades, certo? Isso daí é adequação de meio, mas não é uma restauração definitiva, é uma restauração provisória. E essa é a grande diferença. Então aqui a gente falou de adequação de meio, a gente pensa em provisório, certo? Falou de modificado, a gente pensa em rotatório e resina modificado. Falou em odontologia minimamente invasiva, a gente vai pensar na filosofia, o modo de agir e pensar. Ok? Queridos, desse assunto isso é tudo que vocês precisam saber. E se vocês estão assistindo aqui no YouTube, essa foi uma live que aconteceu lá no Instagram e lá tem coisas a mais. Então toda segunda-feira às 8 horas eu fico online com vocês e lá eu ainda passo para vocês os slides e questões de concurso desses temas. Então se você não acompanha ainda, meu Instagram é @dentista.concursada e toda segunda-feira eu tô lá presente com vocês. Se você quer ter mais aulas como essa, gosta de estudar comigo, quero oferecer também o meu curso, que é o Método Odontopódio, um curso perfeitinho para te levar para sua aprovação. Ele pode ser usado tanto para um estudo de longo prazo, quanto de concursos específicos. Se tiver qualquer dúvida, aqui embaixo vai ter o link para o meu curso e tem também um link onde você pode falar com a minha equipe e tirar suas dúvidas. Te espero no time e se você gostou do vídeo, não posso esquecer de pedir para vocês curtirem e comentar. Até a nossa próxima aula!